Abra sua Bíblia comigo, lá no livro do Evangelho de Lucas. Eu quero ler com você um versículo que ele é fundamental para eu e você que dizemos professar a fé cristã. Para eu e você que dizemos, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus, Jesus é o meu mestre, eu o sigo. Pois bem, esse texto aqui, ele é chave nessa construção toda da nossa fé, e o texto diz assim, a partir do verso 23. Lucas capítulo 9, a partir do verso 23. Então disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Amém. Papai, abençoa, Deus, a tua palavra, abençoa, Senhor, a mensagem, o ministrar da tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, faça sentido dela nas nossas vidas, ministra ao nosso coração, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, ela é fundamental, cara. Ela é uma palavra muito pontual para nós que professamos a fé cristã. E o texto, ele inicia dizendo assim, então, quando o texto diz, então disse Jesus, é porque o então se refere a algumas coisas que aconteceram antes. Tipo assim, aconteceram algumas coisas, e depois que Jesus encerra esse papo, ele diz, então, já que a gente estava conversando sobre esse negócio, presta atenção aqui no esquema, e ele larga o verso 23. Então, cara, o que ele está dizendo antes do verso 23? Eu vou contextualizar para você, você não precisa nem ler, olha isso. Mas o texto diz o seguinte, aquele papo que Jesus pergunta para os discípulos, galera, o que o povo aí está dizendo quem eu sou? Aí os discípulos disseram, cara, uns estão dizendo que é profeta, é desse, é daquele, aquele outro, tá, beleza. Mas o que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedrão largou aquela, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, não está no texto de Lucas, né, mas Mateus fala disso, Jesus diz, cara, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Deus que está no céu, porque não vai conseguir tirar essa lógica sozinho. Ou seja, Pedro, ele faz uma revelação de duas coisas importantes na vida de Jesus. Ele diz, tu és o Cristo e tu és o Filho de Deus. O Cristo era o ungido, aquele que viria em nome do Senhor para a terra. E falando do destino de Jesus, e falando da identidade de Jesus, tu és Filho de Deus. Portanto, o que Pedro estava dizendo nessa conversa, ele estava dizendo algo mais ou menos assim, tu, Jesus, é aquele que Moisés falou lá em Gênesis, que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Jesus, tu és aquele que Isaías profetizou e disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros. Tu és, Jesus, aquele que os profetas profetizaram, que viria dos céus, o Messias. Tu és esse cara. Jesus disse, dá-lhe, Pedro, tu entendeu o esquema. Então, já que tu entendeu que eu sou filho de Deus, já que tu entendeu que eu sou o enviado dos céus, que eu sou aquele que Paulo depois vai falar lá em Filipenses, que ele estava em Deus, e ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, ele é aquele que João depois vai escrever dizendo, o verbo era Deus, ele estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus está dizendo, já que vocês entenderam essa revelação, presta atenção, se você quiser caminhar comigo, tem pré-requisito. Se você quiser caminhar comigo, tem condições. Não é uma sugestão, é uma condição. Aquele que quiser vir após mim, tem 3 ações. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, eu falei ela aqui, estou parafraseando, na verdade, a frase dele, mas eu citei numa outra pregação até, ele diz o seguinte, se o evangelho que nós pregamos e dizemos, né, pregar, ele é mentira, ele não tem importância alguma, ele não tem valor algum. É uma palhaçada, na verdade, que a gente está fazendo aqui. Agora, se o evangelho que nós pregamos, ele é relevante, ele é verdade, ele tem muita importância. E aí C.S. Lewis encerra dizendo o seguinte, o evangelho só não pode ter mediana importância. A gente só não pode levar ele de qualquer jeito.
Porque se ele é mentira, e tudo que a gente está falando aqui não é verdade, cara, vai viver a tua vida do jeito que tu quiser. Agora, se Cristo é verdade, se Cristo, Ele realmente é o Filho de Deus, o enviado dos céus, que morreu por nós para nos redimir, o que Ele tem para dizer é de extrema importância. O que nós não podemos só é levar nas coxas. Nós não podemos só levar a nossa vida cristã de forma medíocre, mediana. Nós precisamos entender isso como importante. Então Jesus, Ele diz, tu entendeu quem eu sou? Cara, nós entendemos. Não foi carne e sangue que te revelou. Tu recebeu dos céus isso. Top. Agora deixa eu te dizer, tem pré-requisito. E o pré-requisito é o seguinte, são 3 verbos, 3 ações. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar, tomar e seguir. São 3 ações que eu e você, que professamos seguir a Cristo, precisamos ter. A primeira que ele fala é negar-se a si mesmo. E aí, cara, é condição, não é sugestão, é condição de seguimento. Eu preciso negar a mim mesmo. Mas Anderson, eu gosto de mim. Cara, pode ser, cara, né? Eu não quero abrir mão de mim mesmo, eu gosto de mim. Sugiro tu perguntar para umas 3 pessoas o que elas acham. Talvez elas vão dizer, demorou já, cara, para negar-se. A gente está aqui numa fase que nós quase estamos te negando, né? Então, se você puder se autonegar, facilitaria a nossa vida. Cara, porque a gente tem umas coisas que a gente vive, cara, e que nem a gente se aguenta e os outros têm que aguentar a gente. Quando Jesus fala assim, cara, você tem que negar-se a si mesmo, Ele não está dizendo que a gente tem que desaparecer, sumir. Ele não está dizendo que a gente tem que se anular. Ele não está dizendo que a gente tem que agora parar de ser a gente. O que Ele está querendo dizer é o seguinte, preste atenção. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo, abra mão de quem você é, o que ele está querendo dizer é algo mais ou menos assim. A ciência fala disso, que nós hoje, nós somos, metade de quem nós somos, ele é construído por uma genética dos nossos pais. Então nós herdamos emoções, traços, tudo, né, geneticamente dos nossos pais. A outra metade de quem nós somos, ela é construída nas relações. Ela é construída nos contatos que nós temos, no convívio que nós temos. Ele é construído nas experiências de vida que nós temos, nas bolhas que nós convivemos. Ele é construído ali de quem nós somos. E aí, cara, isso influencia demais em quem nós somos. Experiências boas e experiências ruins. Então hoje eu estou com 50. E eu fico pensando quão diferente é esse Anderson, em termos de personalidade, né, de emoções. É esse cara de 50, diferente do cara de 5, do Anderson lá de 5. Por que eu falo isso? E vou dar um exemplo, talvez é um pouco extremo, mas para você entender a comparação acho que fica fácil. Imagina uma menina de 15 anos extremamente extrovertida, muito alegre, conversando com todos, e de repente ela sofre, é um exemplo hipotético que acontece direto, mas ele é hipotético, tá? Ela sofre um abuso sexual. E de repente essa menina emocionalmente ela se introverte, ela fica para dentro dela. Isso que aconteceu com ela? Por que está acontecendo isso? Ela sempre foi uma menina extremamente extrovertida e de repente ela se torna quieta, introvertida, e aquela menina feliz passa a ser uma outra pessoa. Porque a vida, as experiências de vida, as histórias que ela passou a viver começaram a formar a personalidade dela. De novo, experiências boas, experiências ruins formam quem nós somos. Só que o fato é, cara, que na verdade, eu não sei o quanto nós somos formados ou deformados ao longo de todo esse processo. E por que eu digo isso? Porque, cara, tenho eu, o Anderson, eu sou eu falei outras vezes isso já, tem o Anderson que vocês acham que eu sou, tem o Anderson que eu acho que eu sou, e tem o Anderson que Deus sabe que eu sou. O Anderson que vocês acham que eu sou, é o Anderson que vocês convivem comigo, a partir do que vocês veem de mim daqui de cima. Aqueles que convivem comigo lá em casa, que frequentam a minha casa, já conhecem um outro Anderson, a minha família já conhece um outro Anderson. E, cara, é um outro que eles conhecem, né? Cara, é diferente, mas igual, cara, é o que vocês veem a partir do que eu entrego, é o que vocês veem a partir do que eu demonstro. O Anderson que eu acho que eu sou, ainda é o Anderson limitado nas minhas
emoções, nas minhas feridas, nos meus problemas de autoestima, nos meus problemas de rejeição, nos meus problemas de tantas coisas, que só eu sei que passa aqui dentro, e que eu não seguro, e que eu não deixo ninguém saber, e que a gente fica segurando aqui, né, e que a gente vive, todos nós temos as nossas dificuldades. Cara, mas tem um Anderson que Deus sabe que eu sou, porque foi Ele que me criou. Tem um Anderson que Deus projetou para mim, antes do meu pai e da minha mãe sonharem comigo, Deus sonhou comigo, e Ele escreveu no seu livro os meus dias. Deus projetou a mim, Ele pensou em mim, e quando Ele pensou em mim e projetou a mim, assim como você, Ele projetou alguém que nasceu dele, e portanto esse ser que nasceu dele tem anseio por ele, deseja ele. O próprio Davi, o salmista Davi, ele diz: não é só o meu espírito nem a minha alma que anseiam ao Senhor, mas a minha carne, o meu corpo anseia pelo Deus vivo. Ou seja, o ser conectado com Deus, criado por Deus, ele tem na sua essência natural o anseio por estar em Deus, o anseio por se conectar com Deus. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. O Criador te fez, e te fez no teu espírito com o anseio de se conectar com Ele. O pecado, as experiências e toda essa história fez com que a gente ficasse deformado, e portanto hoje nós estamos distantes dessa realidade. Meu irmão, presta atenção, não é normal você não gostar de ler a Bíblia e de orar. Porque você, enquanto ser construído por Deus, criado por Deus, edificado por Deus, foi feito para estar com Ele, foi feito para se conectar com Deus. Então o fato de você não querer ler a Bíblia e não querer orar, por exemplo, é uma demonstração de quão deformado nós fomos neste processo de construção da vida, que nos distanciou deste lugar de estar conectado com Deus. Então quando Jesus diz negue-se a si mesmo, Ele não está dizendo deixe de ser você, Ele está dizendo deixe de ser esse personagem que a vida fez e volte a ser a essência de quem eu te construí. Deixe de ser isso que a caricatura que a sociedade ou o mundo e o pecado que habita na humanidade fez com que você se tornasse hoje, e permita voltar à essência de ser quem eu te construí. Por isso que ele encerra não, né? O próximo verso que ele diz é: aquele que perder a sua vida, achará. Porque é isso, eu abro mão do personagem e eu me encontro. Eu abro mão da caricatura que foi feita de mim ao longo da história, e eu descubro: caraca, mano, esse sou eu. Eu sou um cara que hoje estou introvertido, de novo dando um exemplo hipotético, e descubro que não, cara, que existe uma chama que queima dentro de mim, de influenciar multidões, sei lá. E eu vou descobrir isso estando nele, conectado com ele, me aproximando dele. Então quando Jesus diz negue-se a si mesmo, o que ele está dizendo é: cara, volte à essência. E aí, só entre nós aqui, e o pessoal que está ali da internet, cara, todos nós temos dificuldades de orar, de ler a Bíblia. A gente gostaria, alguns mais, outros menos. Mas esse, por exemplo, é um sinal de quão próximo ou distante nós estamos do eu original. Isso demonstra o quanto nós hoje estamos vivendo essa caricatura formada pelo pecado e pelas coisas que do mundo fizeram, o que Paulo chama de velho homem, que está vivo dentro da gente, não mais morto. Por isso que ele recomenda em as suas cartas: te aconselho a abandonar o velho homem e passe a viver no novo homem, que foi quem? Gerado no Senhor, dele, pelo Espírito, nascido de novo, voltando à origem. 1 Pedro fala disso, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, nós voltamos a essa essência original divina, do plano original de Deus, o eu original de Deus. Portanto, é uma jornada, e talvez essa seja uma métrica, não a única, mas é uma métrica de quão próximo ou distante nós estamos desse eu original. Por isso que Jesus diz: cara, tu quer caminhar comigo? Cara, não dá para caminhar com o personagem, não dá para caminhar com o velho homem, nós precisamos caminhar com essa pessoa que foi gerada por Deus e que anseia a estar mais próximo do eu original. Nós vamos acabar essa jornada um dia, quando Jesus nos buscar. Só lá, até lá, eu e você, nós vamos estar negando a nós mesmos todos os dias. E é uma tarefa que eu e você precisamos fazer intencionalmente, todos os dias, buscando negar-nos a nós mesmos. Segunda ação que Jesus diz é: tome a sua cruz. Cara, isso não é bom, não é, até porque é cruz, porque se fosse tipo, tome o seu milkshake, seria diferente. Não é, é cruz.
E tomar a cruz é difícil, cara. Ele é difícil. Porque, cara, demanda esforço, demanda ação, demanda se colocar em favor, assim como o negar-se a si mesmo. Ele demanda esforço, demanda ação, né? Demanda a gente se debruçar sobre. E, abrindo um parênteses aqui, uma das coisas, falei também um tempo atrás isso, mas uma das coisas que nós temos dificuldade é que nós lidamos sempre com duas coisas: o prazer e pagar o preço. A recompensa e pagar o preço. Tudo na vida passa por esses dois momentos. Por exemplo, falando da questão espiritual, quando nós pagamos um preço para morrer por nós mesmos, não é morrer, matar a nossa carne, e nós pagamos esse preço, nós depois vamos ter a recompensa, que é nos aproximarmos cada vez mais de Deus, o nosso espírito mais próximo de Deus, nós estamos mais com o ouvido afinado, né? Sensíveis à voz do Espírito. Mas eu preciso pagar um preço, ele é difícil de pagar um preço, mas depois que eu pago um preço, eu tenho a recompensa. Na saúde é a mesma coisa. Cara, eu preciso melhorar minha saúde, seja por estética, seja por saúde, seja pelo que for. Então eu tenho que fazer exercício, vai ter que pagar um preço. Eu pago um preço e depois eu tenho a recompensa disso. É natural, faz assim. Quando a gente trabalha aqui, sacrifica aqui, depois de um tempo a gente começa a ter, os exames mudam, as coisas mudam, nós temos recompensa. Então, paga-se preço e tem recompensa. O que normalmente a gente faz, e o nosso eu, esse eu que gerou do pecado, esse eu que veio das experiências do mundo, esse eu que olha para dentro do ventre, ele também usa a mesma dinâmica da recompensa e de pagar o preço. A única coisa é que ele inverte, ele gosta primeiro da recompensa, ele só esquece que depois paga preço. Por exemplo, ele gosta da recompensa, pegando o exemplo da alimentação. Cara, é muito bom eu comer, é top, e me dá prazer, eu só esqueço que depois eu pago o preço. E aí então a gente entra num ciclo de tentar quebrar a ideia de pagar o preço, e a gente tenta achar algumas coisas que facilitam esse processo. Como é que eu posso fazer da forma mais rápida, da forma mais fácil, para que eu não tenha que passar pelo processo de pagar o preço? Eu quero o prazer sem ter que pagar o preço. E a gente entra num ciclo vicioso, buscando o próximo prazer, só que um dia a conta chega e a gente paga o preço. Espiritualmente é a mesma coisa. Cara, eu não quero pagar o preço hoje para ter a recompensa depois. Eu quero o prazer agora. O que me dá prazer? Cara, me dá prazer fazer isso, me dá o prazer fazer aquilo. Nada contra nós buscarmos prazeres, nada contra nós nos divertirmos, nada contra nós fazermos tal coisa. Só que é estranho eu nunca ir buscar aquilo que de fato me conecta com o meu Deus, por exemplo. Onde eu só busco satisfação para a minha alma. E aí então eu busco o deleite e eu esqueço que depois eu preciso pagar o preço da desconexão, do distanciamento, de tudo isso. Então eu preciso construir hoje para poder ter a recompensa depois. Só pegando alguns conceitos que são importantes. Dentro da cruz, cara, é mais ou menos isso. Nós seguimos nessa jornada de abraçar a cruz, que é difícil, cara, que é complicado e é. E eu quero falar para vocês duas coisas acerca da cruz. A primeira delas, que o texto diz assim: se você quiser me seguir e quiser ser meu discípulo, você precisa tomar a sua cruz. Tem gente, mano, que ama tomar a cruz dos outros, e é verdade. Ele ama abraçar a cruz dos outros e assumir o problema dos outros. E eu sei disso porque eu sou pastor. Esse é um problema dos pastores, que a gente passa resolvendo o problema de todo mundo. E eu tive que lidar com isso logo que nós começamos a igreja, porque, cara, é maravilhoso. Por exemplo, chega uma família na igreja e ela chega com um problema e você vai lá e resolve o problema dela. Ela fica feliz, você fica feliz. Depois ela tem outro problema, ela traz para você, você resolve o problema dela, ela fica feliz e você fica feliz. Aí chega mais duas famílias e elas apresentam um problema e você resolve o problema delas, elas ficam felizes e você fica feliz. Daqui a pouco tem 15 famílias na igreja, você resolve o problema delas, elas ficam felizes e você fica feliz. Só que de repente você não sabe mais nem o seu nome. Você está trabalhando que nem um cachorro, você resolve o problema de todo mundo e não consegue mais resolver o seu problema, nem o problema da sua casa e da sua família. De repente você está trabalhando para todo mundo e esqueceu de cuidar da sua própria casa. Por mais nobre que seja, por mais bonito que seja nós estendermos a mão em favor do outro, nós não podemos carregar a cruz do outro, porque cada um carrega a sua cruz. Anderson, então quer dizer que a gente não vai se preocupar com o outro? Não, né, cara? A fé cristã, ela é uma fé de se debruçar em favor do outro. A fé cristã é uma fé que eu amo Deus e amo o próximo. Então, cara, eu vou chorar com esse cara, eu vou caminhar uma milha com ele, eu vou dar minha capa para ele, eu vou fazer o que eu puder fazer para ele, eu só não vou carregar a cruz dele. Eu só não vou fazer papel de Deus na vida dele, eu não vou fazer papel de Espírito Santo na vida dele. Eu preciso que ele entenda o processo e que ele carregue a sua cruz. Então eu vou estar do lado dele e vou ajudá-lo nesse processo. Afinal, nós não estamos construindo aqui uma creche, nós estamos aqui edificando uma noiva.
Não é para ter um monte de bebês aqui que sentam, levantam as perninhas, a gente limpa, troca a fraldinha e segue. Não, cara. A gente está edificando uma noiva, que um dia vai casar. Então, ela precisa aprender algumas coisas. E eu falava ainda essa semana com alguns líderes, cara, o nosso grande papel é pastorear pessoas, e não o problema das pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas a resolverem os seus problemas, e talvez vão ter que caminhar do lado delas, talvez vão dizer aqui, mano, olha só, eu vou contigo na cruz aqui, eu vou te ajudar nesse processo, mas a cruz é tua. Eu lembro a primeira vez que nós tivemos um divórcio aqui na igreja, e para mim foi muito difícil, cara. Nós tivemos um divórcio, quando disseram, olha, a esposa saiu de casa, abandonou tudo, foi embora, e deu divórcio. Eu digo, como assim, cara? Eu não acredito, como isso? Eu fiquei mal, corri lá, tentei resolver, conversei com ele, ela não me respondia, de jeito nenhum, não consegui contato de forma alguma, até hoje, nunca mais consegui contato, e sumiu pra caramba. E, cara, tentei de tudo, cara, não deu, mano, não deu. E eu fiquei muito mal. Eu disse, mas Deus, cara, como eu sou um mau pastor, como é que eu não vi isso? Eu digo, nem o marido dela viu, né? Como é que eu ia ver esse negócio? Mas... cara, eu fiquei muito mal, eu disse, como é que eu não discerni esse negócio, como é que eu não identifiquei essa coisa acontecendo, como é que eu não consegui discernir esse processo todo que está aqui, cara, no meio, estava teoricamente na minha cara, e eu não vi, eu me senti muito mal. E aí eu fui orar me sentindo culpado daquilo. Cara, a minha comunidade, a comunidade que eu faço parte, cara, não pode. E aí eu fui orar e Deus falou comigo que eu não posso ter culpa de decisões que eu não tomo. Eu posso aconselhar, eu posso caminhar junto, eu posso chorar, eu posso ensinar, eu posso fazer de tudo, mas as decisões dentro de casa são daquela pessoa. E as consequências das suas decisões são dela, porque a cruz é de cada um. Então, meu irmão, por mais nobre que seja a sua motivação, por mais nobre que seja o seu anseio, não carregue a cruz do outro. Se debruce sobre o outro, chore com o outro. Chore o que for. É o que a gente fala aqui, nós vamos chorar com os que choram, rir com os que riem, nós vamos viver isso como família. Agora, a cruz é de cada um. Eu vou estar do teu lado, mano, conta comigo. Me chama a hora que tu precisar, cara, eu vou estar contigo, eu vou orar, mas eu não vou assumir o teu problema. O problema continua sendo teu, a cruz continua sendo tua. Essa é a primeira coisa que eu quero falar sobre a cruz. Quando Jesus diz, tome a sua cruz. E a segunda coisa que eu quero falar de cruz é que tem gente que não toma, cara, a sua cruz. E que ela está com o problema, ela senta e chora agarrada na cruz. Ela mostra para todo mundo a sua cruz. Ela faz propaganda da sua cruz. Olha do jeito que eu estou. Olha o miserê que eu vivo. Pobre de mim. Coitado de mim. E tananana, que tu ouve assim, tu entra, 5 minutos de conversa, tem que tomar algum remédio antidepressivo. Porque ela consegue te puxar para um redemoinho de tristeza da vida dela, como que se só ela tivesse problema na vida. E que às vezes que a gente está de fora, a gente olha assim e diz, não. Mas para ela aquilo, cara, é tão grande, é tão terrível. Só que, e até pode ser, cara, que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua intensidade de dor, né? Alguns suportam mais dor, outros suportam menos dor. Eu não estou entrando no mérito da questão de que talvez aquele de fato seja um grande problema para ela, e está tudo certo. O que para mim talvez pode ser um problema pequeno e para ela ser um problema grande, eu tenho condições de respeitar a grandeza do problema dela. O que eu só tenho dificuldade é de ela não carregar a sua cruz. Eu tenho dificuldade só de ela não dizer assim, cara, esse problema é enorme para mim, ele é absurdamente grande, mas eu vou sair dessa. Eu tenho dificuldade de encarar pessoas que só sentam e choram. Porque Jesus disse, cara, tá difícil, mano, tá, é cruz, lembra? Não é milkshake, é cruz. E cada um tem a sua, e você tem a sua, eu tenho a minha, e nós vamos carregar, cara, e aí eu vou te ajudar também, mas eu também tenho problemas. Eu também tenho dificuldades. Você tem dificuldade, a pessoa que está do seu lado também tem, o do outro lado também tem, o de trás tem, o da frente tem, a galera da internet tem, todo mundo tem, todos nós temos problema. O que nós precisamos é dizer, tá bom, cara, eu vou resolver esse negócio, eu vou matar no peito e vou resolver esse negócio. Cara, é complicado, às vezes é mais difícil, mas eu preciso entender, cara, eu vou carregar essa cruz. Cara, hoje eu não sei como, eu não sei quando eu vou sair dessa, mas eu não vou ficar aqui, cara. Eu não vou ficar chorando, sentado chorando, eu vou sair dessa. E eu vou precisar de ajuda, vou.
Eu vou caminhar junto com alguém, vou. E, cara, essa é a beleza de Cristo. Porque olha o que Cristo faz. Ele diz assim: está cansado e sobrecarregado? Eu quero te dar o meu jugo, que é leve e suave. Faz um jugo comigo, caminha comigo. Então, olha só, o que Jesus está dizendo? Eu quero te colocar do teu lado, cara. E nós vamos caminhar juntos. Então, a cruz está pesada, deixa eu ir do teu lado. Deixa eu carregar ela contigo. Mas vamos carregar essa cruz. Vamos seguir adiante. Para de sentar e chorar e dizer: puxa vida, mas se meu chefe há 20 anos atrás não tivesse feito isso comigo, minha vida hoje era diferente. Faz 20 anos. Nós precisamos bater no peito e dizer: não, cara, nós vamos sair dessa. Eu vou tomar a minha cruz e nós vamos sair dessa. Cara, é o que caiu no meu colo hoje, Fala também de seguido isso, né? Que a gente fica perguntando: por que Deus? Por que eu? Né? Por que não eu? Por que não eu? Por que eu sou tão melhor que outros que não pode acontecer coisa difícil comigo? Por que não pode acontecer situações difíceis na minha vida? Sou tão especial assim? Se o próprio Filho de Deus morreu? Não, eu não. Não, mano, o bicho tomou chicoteada de tudo. A Bíblia diz: ele não poupou nem o seu próprio filho. Então, mano, de novo, eu não estou minimizando a sua dor. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ficar sentado e chorando. Tem o momento do luto, tem o momento da dor, tem o momento que a gente chora, tem o momento que a gente vai prantear e faz parte, mas ele não pode durar para sempre. A gente vai ter que levantar uma hora e seguir adiante. Cara, como é que eu vou fazer para reverter esse negócio? E eu não faço isso sozinho, cara. Olha a beleza disso, eu vou fazer isso com o Senhor. E a terceira coisa que ele diz: e siga-me. Ele diz: negue-se a si mesmo. Eu quero conversar contigo com o eu original, não com o personagem, nem com o que você se tornou ao longo da vida. Eu não quero o velho homem, eu quero o eu original. Eu quero aquele que foi gerado pelo Senhor, projetado lá no céu. Esse eu quero conversar, porque esse aqui, cara, vai explodir, esse aqui vai bombar. Esse aqui é o cara, eu quero conversar com esse eu. Então, o eu, esse caricato personagem, esse nós temos que negar. Eu quero encontrar aquele que foi criado por Deus. Você vai enfrentar dificuldades nesse processo, que é a tua cruz. Cara, agarra ela, bora, porque é ali, a partir do que você sofrer, como o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, você vai aprender e vai sofrer. Então bora lá, agarra a sua cruz. Nós vamos seguir adiante, mas eu estou contigo, não fica sozinho nessa. E eu tenho uma dica para você: me siga. Me siga. E como é que a gente faz isso? Só tem um jeito de seguir Jesus, só um: é Ele estando na frente. Assim. Ele precisa estar na frente, cara. E eu preciso olhar para Ele. Então é aonde Ele vai, eu vou. Porque afinal eu estou seguindo Ele. Não, cara, olha o que a gente faz. A gente vive a vida. A gente vive a nossa vida e estamos vivendo, cara. E aí quando a gente bate com a cabeça na parede, não tem mais para onde voltar, o que a gente faz? Deus, aonde você está? Quando a gente está perdido e não sabe para onde ir, a gente pergunta: Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Às vezes, eu acho que Deus não faria isso, mas se eu fosse Deus, eu faria. Vou te explicar o que eu diria. Quando alguém, cara, que sai assim ao léu, caminhando, e se perde, e diz: Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu diria um negócio mais ou menos assim: ô bocó, quem sabe da próxima vez tu pergunta para onde ir antes de sair de casa. É muito mais fácil tu sair de casa sabendo para onde vai, do que sair ao léu e se perder. Por quê? Porque nós estamos seguindo. Nós não estamos caminhando avulso, cara, por aí, vou viver a minha vida do jeito que der, e quando der problema eu lembro que existe um Deus. Eu preciso segui-lo. Eu preciso saber aonde Ele está, cara, e segui-lo do que Ele tem para mim. Então, Jesus diz: cara, tu quer caminhar comigo, tu quer ser meu discípulo? Cara, tu vai ter que me seguir. Não é te seguir, é me seguir. Eu tenho que ir à frente. Eu tenho que estar à tua frente, tu olhando para mim, e aonde eu for, tu vai. De novo, C.S. Lewis. Se Cristo não é verdadeiro, cara, vive a tua vida do jeito que você quiser, mano. Aí tá de boa. Vai fazer o que você quiser da vida. Se o Cristo não é verdade, cara, não tem importância alguma. Agora, se é verdade, e é verdade, ele tem muita importância. O que ele só não pode ter é mediana importância.
A gente só não pode levar meia boca. E aí Jesus diz, não é, eu vou repetir, não é sugestão. Olha, cara, eu tenho uma ideia, o que vocês acham? Se quiser caminhar comigo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e... Ele diz, cara, entenderam que eu sou filho? Entenderam que isso tudo é verdade? Que eu vim do céu para estar com... Entenderam? Cara, não, nós entendemos. Tem sinais, está claro para nós de que tu és o Filho de Deus. Então tá, então deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem 3 condições. Negue-se a si mesmo. Não tem como. Eu não vou lidar com o personagem. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cara, está difícil, mano. Bora. Levanta a cabeça. Tome a sua cruz. E siga-me. Primeiro, que eu vou estar contigo na tua cruz. E segundo, que eu vou estar à tua frente, te direcionando para onde caminhar. E assim, seguimos em frente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar.